Você acha que a gente tem tido mais casos de racismo no futebol nos últimos tempos? Ou eles têm ganhado mais luz por conta das redes sociais? E eu queria que você falasse assim, explica para as pessoas por que você acha que não é assim, não é o argentino que é racista, ou o uruguaio. Como é que você enxerga essa questão do racismo? Vamos lá. Eu tinha um grupo de WhatsApp com a Aloysio, né? E eu saí do grupo depois que o cara falou que o Márcio Araújo era útil e o Arrascaeta não jogava nada. Eu falei, não dá. O Arrascaeta não dá pra continuar. Não fui eu que falei isso, tá aqui, claro. Não fui eu que falei. Não dá. Thiago, te amo, mas o Arrascaeta é craque, tá? Enfim. Mas a gente discutia muito isso. Porque assim, cara, será mesmo que a Argentina, é só na Argentina que existe racismo? O argentino é mais racista que os demais? Então, vamos lá, por parte. Sua primeira pergunta é, você acha que estão tendo mais casos de racismo? Não. Sempre existiram. Muitos. Agora, eu acho que tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro, as redes sociais e filmagem, né, cara? A tecnologia, você saca a sua câmera, você filma ali e aí você sabe o que está acontecendo. Então, isso ganha muita mais repercussão. Então, isso é. E tem um outro ponto que a gente tem que entender. O jogador brasileiro e os negros em geral, mas eu acho que no Brasil, Estados Unidos e Brasil, acho que estão lá à frente disso, eles têm mais consciência que aquilo é racismo e que ele não vai aceitar aquilo. Sabe como era visto o cara imitar o macaco? Uma provocação de futebol como outra qualquer, inclusive pela imprensa. Agora não. Agora a gente fala, isso é racismo. E aí você tem uma mobilização da sociedade brasileira para prender o preparador físico do time peruano. Sim. E aí vamos lembrar que aí o técnico é o Fossati, que é um uruguaio, que falou o seguinte, não tem nada demais. A torcida dele xingou a gente também. Ele quis equiparar o xingamento, uma provocação, com o racismo. Ou seja, ele naturaliza, ele tem um discurso de antigamente, que é a naturalização, que é coisa do futebol. E mais, no jogo de volta, existiram vários problemas com a delegação do Corinthians, ameaçaram não ter jogo, que não sei o quê. E lá, tiraram foto, aí mais uma vez, a tecnologia, as redes sociais, de um torcedor peruano com nazista. Então assim, cara, não é só a Argentina. Na Bolívia, o jogador brasileiro vai pra Bolívia e é chamado de macaco. Eu não tô... Aí veio a discussão. Você está passando pano pro argentino. Eu só tô dizendo que o racismo tem lá e tem aqui. O torcedor que fez gesto de macaco no jogo do Atlético Paranaense acabou de ser... A denúncia nem foi pra frente. No estado do Atlético Paranaense tem foto do cara, tem vídeo do cara imitando macaco. Então a gente também é racista? Sim, somos. Sim. Somos racistas, como os argentinos são racistas, como os peruanos são racistas, como os bolivianos são racistas, como os espanhóis são racistas. O racismo tá aí, cara. Eu só tenho muito... Augusto, eu vou te dizer, e eu já falei isso pro Aloysio. Eu só acho que a gente aponta o dedo pro outro pra esquecer. E muitas vezes a gente esquece o que acontece aqui dentro, no nosso dia a dia. A gente não pode esquecer o que acontece no nosso dia a dia. Antes de acusar o argentino de ser racista, acusa o camarada que tá aqui do lado. Vamos se preocupar primeiro com o nosso quintal, para depois a gente se preocupar com o quintal dos outros, porque a formação da sociedade é completamente diferente. Vamos se preocupar aqui com a gente. A minha pergunta na sequência, né, disso é que a gente estava conversando, a gente foi dar uma aula junto e eu perguntei isso para você, né? Se você achava que a Espanha, isso foi dentro de uma fala do Guardiola no caso do Vinícius Júnior, né? E aí eu perguntei para você assim, você acha que a Espanha, dentro do contexto europeu, ela tem casos de racismo patológicos mais evidentes, mais explícitos? Isso tem alguma relação com a ditadura do Franco, que se a gente pensar, por exemplo, a Alemanha e Itália, elas acabaram com seus nazifascismos na Segunda Guerra, né? E acabaram, assim, com os governos, né? Não com os movimentos. E Portugal e Espanha, eles tiveram ainda uma extensão desse neofascismo. E aí você acha que tem alguma relação disso com a Espanha?
Ou é só simplesmente assim, aconteceu agora com o Vinícius Júnior e isso tem luz, porque o Vinícius Júnior é um cara que se posiciona. Não, a sociedade espanhola é mais racista. Sem dúvida nenhuma. E, assim, não tô dizendo que é mais racista. Assim, é mais... Vamos melhorar. Vamos melhorar? Pra ter um corte bonitinho. Né? Porque senão eu tenho medo agora de corte, né? O racismo é mais explícito nos campos de futebol da Espanha. Por quê? Porque o racismo é normalizado, é visto como uma coisa, uma brincadeira, uma coisa normal na Espanha. É só a gente lembrar que o presidente da Federação Espanhola se candidatou a deputado, alguma coisa do gênero, no final da década de 70, pelo partido que era herdeiro do franquismo. Então, é um camarada que aceita tranquilamente. Você teve o caso do jogador da torcida do Rayo Vallecano, que é uma torcida mais à esquerda, sendo punida porque fazia gestos contra o jogador que era mais à direita. Ou seja, uma torcida mais à esquerda é punida e uma torcida mais à direita não. Então, assim, eu concordo com você que tem sementes do fascismo ainda muito espalhadas pela sociedade espanhola e que realmente vai ser mais difícil para evoluir. Mas, inclusive, eu conversei isso, sabe com quem? Com o Rafael Cunha, que é meu amigo e que vai vir aqui no podcast, mas a gente estava conversando sobre isso. Na Inglaterra, e aí tem um outro lado também, sabe qual é o outro lado? É a convivência com os negros, né? Na Inglaterra, como você tem, e a França também, como você tem uma presença maior dos negros na sociedade da Inglaterra e na sociedade espanhola e na sociedade francesa, essa é uma discussão que vem sendo debatida e o antídoto para isso é uma coisa que se divide na sociedade. Eu acho que na Espanha eles tratam, é mais o latino que vai para lá. A presença do negro, ela era menor, ela vai ganhando mais força, principalmente o caso do Vinícius Júnior, ele é um protagonista. Isso incomoda, esse moleque incomodava, não é só na Espanha, esse moleque incomodava no Brasil, cara. Era o Neguebinha, né? Neguebinha. O Brasil era racista com Vinícius Júnior. A gente não pode esquecer, antes de todo mundo fazer movimento, pelo Vinícius Júnior, o Brasil era racista com Vinícius Júnior, ponto. E esse moleque tá mudando a história, cara. A gente teve encolhimento da extrema-direita espanhola. Eu tenho certeza que o Vinícius Júnior está fazendo escola, sabe por quê? Porque ele é de uma outra geração. Já pararam pra pensar nisso também? Sim. Mas ele tá sendo bem orientado. Ele é de uma outra geração, ele é de uma geração que não aceita o racismo como a minha geração aceitava, como a geração anterior normalizava mais. Esse moleque não vai aceitar. E ele tá fazendo história no futebol da Espanha e do mundo, cara.